noite, aqui é o Ricardo que está falando. Eu estou passando hoje e mostrando o. Vamos falar um pouquinho sobre política, geopolítica. Vamos concentrar hoje à noite, que é quarta-feira, dia 14 de junho, vamos concentrar na política externa, especificamente no Oriente Médio. Algumas notícias muito interessantes esses últimos dias que vale a pena a gente estudar. Para ter uma ideia de como já tem 50 anos, 60 anos, quando Roosevelt assinou aquele contrato com a família Saud Faad, com o rei Faad, que era da família Saud na Arábia Saudita, e que depois o Jimmy Carter também fez aquele acordo com que todo o petróleo fosse vendido em dólares e que os Estados Unidos garantiria a segurança da Arábia Saudita, contanto que ela pudesse comprar com bônus do Tesouro Americano. Esse pacto entre os Estados Unidos e o Oriente Médio e a Arábia Saudita, que foi, na verdade, era o Irã e a Arábia Saudita, mas ultimamente, desde a Revolução de 79, quando o Irã foi perdido pelos americanos como um grande trunfo geopolítico do Oriente Médio, permaneceu praticamente somente a Arábia Saudita e os outros países do Golfo, os países sunitas, como aliados dos Estados Unidos. O que acontece é que isso tudo está mudando. Eu acho muito provavelmente por causa do crescimento da China, e o Covid teve uma certa participação, mas certamente essa guerra na Ucrânia está acelerando certos movimentos. Os Estados Unidos não conseguiram emplacar a ideia de que só a Rússia, digamos assim, é a responsável pela guerra e que todos deveriam sancionar a Rússia e cortar fora a Rússia do comércio exterior. Eles não conseguiram fazer isso. E, ao mesmo tempo que a China continua crescendo e continua ganhando importância geopolítica. E, recentemente, nós vimos isso no noticiário. Eu vou mostrar para vocês notícias de 3, 4 dias para trás que mostram um pouco daquilo que eu estou querendo explicar. Primeiramente, e isso é muito importante frisar, essas rotas, existem duas rotas muito importantes que estão sendo abertas para o fluxo de comércio no mundo. A rota pelo Cáspio e, se continuar o degelo, a rota pelo Ártico. Isso é ruim para os países que beiram o Atlântico. De um lado, a Grã-Bretanha, do outro lado, os Estados Unidos, porque outras áreas, outras rotas competirão pelo comércio mundial. Essa rota do Cáspio é particularmente difícil porque o Irã tem acesso ao Mar Cáspio, a Rússia tem acesso ao Mar Cáspio, o mar é um mar fechado, fora de acesso sem acesso pelos Estados Unidos e pela OTAN, pelos países da OTAN. Então, o que eles têm um pouco é o Azerbaijão, mas essa rota aqui que está claramente sendo mostrada aqui, isso ilustra parte do problema. O Irã consegue exportar seus produtos, aqui eles estão falando de drones, mas o comércio é bilateral e não é só drone, não é nem só aplicação militar. E a Rússia, e esse comércio bilateral não é sancionável. Se eles trocarem produtos, fizerem o que se chama em inglês de barter, né? Não usarem a moeda americana, é impossível sancionar esse fluxo de comércio, porque é uma coisa interna entre os dois países. Então, essa é a matéria do dia 9 de junho, mas existem outras que mostram. Aqui a gente tem uma matéria de hoje, um site israelense de direita, um pouco preocupado que aparentemente o Irã ofereceu à Arábia Saudita, até 3, 4 meses atrás, uma inimiga do Irã, ofereceu à Arábia Saudita tecnologia e know-how para desenvolver o enriquecimento de urânio. Isso é uma tecnologia que não pode ser, digamos assim, ela não é proibida,
enriquecimento urânio para fins pacíficos, para fins de geração de energia nuclear, não é proibido. E o problema todo é esse, é uma tecnologia de uso duplo, né? Tanto militar quanto civil. Mas quem domina a tecnologia para um fim acaba podendo também dominar a tecnologia para o outro fim. Não está saindo aqui essa matéria, não sei por que não está carregando o site. Mas vamos mostrar aqui uma outra matéria, que isso é um blog de uma escritora. Ela escreve muito bem, ela tem um viés pró-palestino, mas ela claramente está escrevendo aqui e existem realmente... isso é uma outra questão geopolítica. Por que o Afeganistão... o Afeganistão é um país, não tanto pelas suas riquezas, apesar de ter muitas riquezas minerais, pelo jeito, é um país pobre, é um país montanhoso, mas o valor do Afeganistão para os países do Ocidente é o fato de que ele fica bem no meio de difícil... o Afeganistão é um país que impede uma conexão, uma integração do comércio entre a Ásia e a Ásia Central e a Europa. E então, do ponto de vista geopolítico, esse é um objetivo que vale a pena, digamos assim, brigar, sendo um americano, sendo os Estados Unidos, por exemplo, que o que acontece é que os países da Ásia querem se integrar, tanto aí também essa mesma questão, essa integração virá com ferrovias de alta velocidade para passageiros, ferrovias para transporte de cargas, vai passando necessidade de ter aquele fluxo marítimo, descendo o Mar do Sul, passando pelo Estreito de Malaca, para o Oceano Índico e para os mercados do Ocidente e da Europa também. Esse é um problema. Essa integração terrestre é um problema para quem domina os mares do mundo inteiro, dos 5 oceanos. Quem tem realmente a única marinha, que em inglês eles chamam de Blue Water Navy, a marinha das águas azuis, ou seja, a única marinha, como foi a britânica nos séculos 17, 18, 19, no início do século 20, hoje é a marinha dos Estados Unidos que domina o controle dos fluxos marítimos, mas com essa rota terrestre temos um problema aí. Essa notícia basicamente é isso. China, Irã, Paquistão estão tentando pacificar o Afeganistão para esses fins. E a gente está vendo como a China está incomodando os Estados Unidos, uma matéria de hoje no Wall Street Journal, explicando que os Estados Unidos começou a buscar algum tipo de diálogo com o Irã. O Irã é um país crucial, é um país forte, é um país islâmico, mas é um país que os americanos deveriam, a meu ver, os Estados Unidos, quando Biden entrou no governo, depois da saída do Trump, ele deveria ter firmado ou renovado o acordo nuclear que os Estados Unidos, na época do Obama, tinha assinado com o Irã. Foi um erro não fazer isso. Hoje o Irã enriquece urânio a 60%, tem uma indústria de drones que está fazendo a diferença na Ucrânia. Então, para os Estados Unidos foi muito ruim esse afastamento, essa política de máxima pressão contra o Irã. Eles têm que voltar atrás, estão buscando um caminho para retornar ao diálogo. Tem muito na mídia americana, agora, está tratando sobre o Donald Trump. Ele vai preso, não vai ou vai preso. Ele está desqualificado para poder concorrer à presidência em 2024. Ele é hoje um dos 2 candidatos mais fortes à eleição de 2024. É ele e o atual presidente Joe Biden. O que vai ser, não se sabe direito. Aqui temos outras notícias. A demanda de petróleo
continua a aumentar, mas vai chegar a um limite máximo no final dessa década e até lá espera-se que as tecnologias renováveis, leia-se gás, gás natural não, desculpa, eólica, solar, biodiesel, espera-se que essas tecnologias comecem a entrar mais e mais nos mercados e impulsionar o crescimento do fornecimento de energia. Uma notícia que saiu hoje é que a União Europeia está provavelmente já determinou que a Google ela tem um comportamento monopolístico e que como os Estados Unidos eles estão querendo que o Google, sei lá, se desfaça desse monopólio da publicidade digital. Isso é verdade. Todos vocês, como nós aqui, sabemos que quando a gente abre alguma coisa, quiser anunciar alguma coisa, é no Google. Todo empresário sabe disso. E por último, é a questão da Palestina, de novo, Oriente Médio, a questão da Palestina, que continua sendo um dos pontos chaves, uma situação muito difícil de resolver, mas quem sabe os chineses terão algum tipo de sucesso como mediadores neutros, eles têm boas relações tanto com Israel quanto com o mundo muçulmano, e vamos ver se eles conseguem startar ou tentar, sei lá, estimular algum tipo de diálogo também entre os palestinos e os israelenses. Note bem que Israel quer a integração econômica e política com os países do Golfo. E alguns estados, Emirados Árabes, Marrocos, já trocaram relações diplomáticas, já abriram relações diplomáticas. A Arábia Saudita ainda não, o Irã nem pensar. Mas também seria muito bom para Israel, para finalmente conseguir resolver de alguma forma esse assunto e abrir e deslanchar no Oriente Médio. Essa questão palestina é ainda muito sensível. A gente fala em inglês the Palestinian issue on the streets. Ou seja, os governos têm interesse, mas o consenso popular ainda é de não abrir, de não abrir representação diplomática enquanto não for resolvida essa questão palestina. Isso é isso que eu tinha para hoje. Boa noite.